correção da nossa lista, né? O primeiro exercício, os resultados do último sorteio da Mega Sena foram os números 4, 10, 26, 36, 37, 47 e 57. De quantas maneiras distintas podem ter ocorrido este resultado? Então, o que está querendo saber é o seguinte: quantas maneiras distintas você pode permutar esse resultado? Porque o resultado foi esse: 4, 10, 26, 37, 47 e 57. Mas não foi necessariamente nessa ordem. A questão é de quantas maneiras diferentes eu posso estar permutando esses resultados. A Mega Sena você tem aí 6 números. Então o que você quer nada mais é do que um P de 6, que é permutar esses 6 resultados. Então isso é um 6 fatorial. E 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120, 360, 720 maneiras de você estar permutando esses resultados. Lembrando que permutação de n elementos é n fatorial. Exercício número 2. Na palavra norte, quantos anagramas podem ser formados e quantos começam com vogal? A palavra norte, ela é uma palavra que tem 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então, a primeira parte, quantos anagramas eu posso formar? Um P de 5. O que você vai fazer é permutar essas letras, é trocar essas letras de posição. Então, 5 fatorial. E 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que dá 120. Então, você tem 120 anagramas com a palavra norte. Agora, quantos começam por vogal? Então, vamos pensar a palavra norte. A palavra norte tem 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5. E você quer que ela comece com vogal. Então, ou ele começa com a vogal O, ou ele começa com a vogal E. Então, você tem 2 opções para começar. E, após isso, basta você permutar as 4 letras que estão faltando. Então, você tem 4 opções aqui, 3 opções, 2 opções, 1 opção. Ou seja, isso é um 2 vezes um P de 4. Isso é 2, 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 2 é 24, é 2 vezes 24. Então, existem 48 anagramas da palavra norte que começa com vogal. Questão de número 3. O número de anagramas da palavra FUVEST que começam e terminam com vogal. Então, vamos pôr aqui, FUVEST. Não existe letras repetidas e é uma palavra com 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Vamos pôr aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Você quer que ela comece e termine com vogal. Quais são as vogais? Você tem a vogal U e você tem a vogal E. Então, para começar com vogal, você tem 2 opções. Ou você começa com a vogal U ou você começa com a vogal E. Vamos supor que você escolha a vogal U para começar. Então, se você começar com a vogal U, você é obrigado a terminar com a vogal E, porque é a única vogal que sobrou. E o exercício quer que você comece e termine com vogal. E você, então, tem uma opção para terminar. As demais letras, então eram 6 letras, sobraram aqui 4 letras. Você pode permutar à vontade. Então, você tem aqui 4 opções, 3, 2, 1. Novamente, que você tenha um 2, multiplicando um P de 4. A mesma resposta do exercício anterior, o P de 4 é 24, e 24 vezes 2, existem, então, 48 anagramas da palavra FUVEST, que começa e termina com vogal. Exercício de número 4. O número de anagramas de 6 letras que podemos formar com as letras da palavra pedras.
pedras tem 6 letras. Então, pedras. Começando e terminando com uma letra que represente consoante. Começando e terminando com uma consoante. Mesma coisa do FUVEST, só que agora você tem que começar e terminar com consoante e não vogal. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você tem 1, 2, 3, 4 consoantes. Então, você pode começar com a consoante P, com a consoante D, R ou S. Então, você tem aí 4 opções para começar. Vamos supor que você escolha a letra R para começar. Se você escolher a letra R para começar, você pode terminar com a letra P, você pode terminar com D ou você pode terminar com S. Então você tem aí 3 opções para terminar. Novamente sobraram 4 letras para você permutar. Então 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ó, 4 vezes 3 é 12, isso é 12 vezes um P de 4. Isso é 12 vezes 24, né? 12 vezes 24. 12 vezes 24, você tem aí 288 anagramas da palavra pedras, começando e terminando com consoante. Exercício número 5. Tomando como base a palavra UFPEL, né? Resolva as questões a seguir, né? Que é a Universidade Federal de Pelotas, Rio Grande do Sul. Quantos anagramas podem ser formados de modo que as vogais estejam sempre juntas? Então, o que você quer? Você quer que a vogal U e a vogal E fiquem sempre juntas. Então, para essas vogais ficar sempre juntas, elas formam um bloco. Então, o que acontece? Em vez de você ter que permutar 1, 2, 3, 4, 5 letras, você vai ter que permutar 4. Porque o U e o E formam um bloco, formam apenas uma letra. Nesse caso, né? Então, você vai ter aí, de quantas maneiras eu posso permutar essas 4 letras? De 4 fatorial ou um P de 4, tá? Mas o que acontece? Ele fala que as vogais U e E devem estar juntas, mas ele não fala que elas devem estar juntas e nessa ordem. Então elas podiam estar assim, o U, E, mas elas podiam estar assim, E e depois o U. Existe 2 fatorial maneiras de você permutar essas duas letras. Então, isso é 4 fatorial, porque tem 4 fatorial maneiras de você permutar essas letras. Lembrando que o U e o E vão ser consideradas apenas uma, porque segundo o exercício elas devem estar sempre juntas, mas pode haver uma permutação interna. Então, 2 fatorial. Então, isso é 4 fatorial, que é 24, vezes 2, 48 anagramas sob essas condições. Letra B. Mesma coisa, quantos anagramas podem ser formados, só que dessa vez você quer o U e o F juntas. Dessa vez é o U e o F que vão formar o nosso bloco. A mesma coisinha da letra A. Você tem aqui, o F vai ser considerado apenas uma letra, então você tem 1, 2, 3, 4 letras que vão ser permutadas. Como ele não fala que elas têm que ficar juntas e nessa ordem, então pode permutar, você pode fazer UF ou você pode colocar FU. E existe 2 fatorial maneiras de você fazer isso. Novamente a resposta é 48. Letra C. Quantos anagramas tem as palavras PEL juntas e nessa ordem? Então, U, F, o PEL tem que estar juntas e nessa ordem. Quer dizer, eles não podem estar mudando de ordem. Você não pode fazer uma alteração aqui, ó. Por exemplo, P, L e E. Isso não dá certo, não funciona, não serve para nós, porque não está na ordem solicitada. Então, o que você tem aqui é 1, 2, 3 letras que vão ser permutadas, 3 fatorial. Então, você tem 6 anagramas onde as letras P, E e L ficam juntas e nessa ordem.
Exercício de número 6. Dentre as permutações da palavra triângulo, o número de anagramas que começam por vogal. Então lá, ó. Você tem apenas um T, você tem apenas um R, apenas um I, apenas um A, apenas um N, um G, um U, um L e um O. Então não tem letras repetidas. E você quer que comece com vogal. Quantas vogais, quantas letras nós temos? A palavra triângulo. Ó, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você quer que ele comece por vogal. Quantas são as vogais? Você tem a vogal I, você tem a vogal A, você tem a vogal U e você tem a vogal O. I, o A, o U e o O. Então você tem aí 4 opções. Sobraram para você 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras que podem ser permutadas. Então você tem 8 opções, 7 opções, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Então isso é 4 vezes um P de 8. O que é o P de 8? É 8 fatorial, que é 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então vamos lá. Vou pegar aqui na calculadora, 8 fatorial é 40.320. Então vai ficar 4 vezes 40.320 vezes 4. Você tem aí 161.280 anagramas. Mas a resposta aqui, ó, letra D, 4 vezes um P de 8. Ou seja, 4 vezes uma permutação de 8 elementos distintos. Exercício número 7. Quantos anagramas da palavra palco? Palco. Podemos formar de maneira que as letras A e L apareçam sempre juntas. Novamente, não aparecem juntas e nessa ordem. Ele só quer que as letras A e L permaneçam juntas. Então, você quer que ele permaneça junto, ele vai ser contado como uma letra só. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 letras, um P de 4. Só que, como não tem a questão de ser juntas e nessa ordem, as letras A e L pode ser A, depois o L, mas pode ser L, depois o A. Pode fazer uma permutação interna, que é um P de 2. Então, isso é 4 fatorial vezes 2 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 24. E 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. 24 vezes 2, 48. Ou lista que gosta do 48. Número 8. 6 pessoas, entre elas João e Pedro, vão ao cinema. Existem 6 lugares vagos, alinhados e consecutivos, um do ladinho do outro. O número de maneiras distintas como essas 6 podem sentar-se sem que João e Pedro fiquem juntos. Você tem lá o João, você tem lá o Pedro, aí você tem lá a pessoa 1, a pessoa 2, a pessoa 3 e a pessoa 4. Você tem lá 6 pessoas, entre eles o João e o Pedro, tá? Tá aqui o Pedro e aqui o João. Então, o João e o Pedro, mas só que você não quer que eles fiquem juntos. Então, eu vou ter que colocar pessoas entre o João e o Pedro. Eu sento o João, sento uma pessoa, depois o Pedro pode vir. Mas pode acontecer de você pôr o João, senta 2 pessoas, depois o Pedro senta. Você pode pôr o João, pôr o Pedro lá na última cadeira. Note que são muitos casos a serem analisados. O que é mais fácil nessa situação? Verificar de quantas maneiras eu posso permutar essas 6 pessoas. E desse total eu vou retirar aquilo que eu não quero. O que eu não quero? Eu não quero o João e o Pedro juntos. Se de tudo eu tiro o que eu não quero, vai sobrar exatamente o que eu quero. Então vamos lá. Primeiro caso é de quantas maneiras eu posso permutar essas 6 pessoas, né? Então vamos lá. É um P de 6. Porque são 6 pessoas, é 6 fatorial. Isso dá 720. Segundo, João e Pedro ficam
letra feia, ficam juntos. Então, se eu quero que o João e o Pedro fiquem juntos, ó, eu vou contar esses dois carinhas como um bloco. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, é um P de 5. Só que pode ser o João, depois o Pedro, mas pode ser Pedro, depois do João. Então, eu posso permutar esses dois elementos, que é um P de 2. O P de 5 é 5 fatorial, o P de 2 é 2 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. Vezes 2, isso dá 240. Logo, qual que é a resposta do meu exercício? Existem 720 maneiras de você organizar essas 6 pessoas. Dessas 720 maneiras, em 240 delas, João e Pedro ficam juntos. Então, se de 720, 720 eu tirar 240, vai ter aí 400 maneiras de você organizar essas 6 pessoas, João e Pedro, ficarem separados. Então, a resposta certa, letra C. Novamente, tem um 48 envolvido. Não é toda vez que dá 48, não, viu? É a lista que está gostando. Vamos para o próximo. Exercício 9. Exercício 9. Os anagramas distintos da palavra Mackenzie, que tem a forma E, ou seja, começa e termina com E. A palavra Mackenzie, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, começa com E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Termina com E. Então, se começa e termina com E, o que você tem aqui são 7 letras que você vai permutar. A resposta nada mais é do que um P de 7, que é 7 fatorial. Resposta certa, letra E. 7 fatorial é 5.040. Exercício número 10. Calcule o número de anagramas da palavra Clara, em que as letras A e R aparecem juntas e nessa ordem. Então, Clara. O A e o R tem que ficar juntas e nessa ordem. Então, você vai ter aí 1, 2, 3, 4 elementos para você permutar. Então, isso é um P de 4, que é 4 fatorial. E 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 é 2 vezes 2, 24 anagramas. E com isso nós terminamos a correção da nossa atividade.